Saudações, vamos mais uma aula aqui com o professor Dr. Elvis Sidney Bez. Na questão de hoje vamos tratar do vestibular do ITA 2022, prova realizada em 2021, na sua segunda fase, prova dissertativa de Química, questão 9. Então, o que diz a questão 9? Questão 9 tem como enunciado que a etilcarbilamina ou isocianeto de etila é utilizada como reagente em duas rotas reacionais. Rota 1, aquecimento a 250 graus Celsius, que leva à sua isomerização funcional com a formação de um composto A, o qual reage com cloreto de metilmagnésio e posteriormente forma uma acetona B por hidrólise. A rota 2, hidrólise em meio ácido desse composto, a etilcarbilamina, hidrólise em meio ácido com a formação de uma amina primária C e um composto D. Com base no enunciado, escreva as reações químicas envolvidas nas rotas 1 e 2 e escreva a estrutura química dos compostos A, B, C e D. A, B, C e D. Então, primeiro, um aquecimento a 250 graus Celsius da etilcarbilamina, o isocianeto de etilo, que leva a sua isomerização funcional com a formação de um composto A. Então, vamos lá a essa reação. Então, a reação na rota 1 é a isomerização do isocianeto de etilo. Então, aqui está o isocianeto de etilo. 2 carbonos e o grupo isocianeto, que é um grupo cianeto ligado pela extremidade do nitrogênio, é o isocianeto. Então, o que acontece? Quando aquece, esse grupo aqui, isocianeto, troca de posição, a extremidade que está ligada com o nitrogênio troca pela extremidade ligando-se ao carbono. Com isso, forma-se um composto de 3 carbonos ligado ao nitrogênio, que é uma nitrila. Então, agora temos uma nitrila, temos então a propionnitrila, porque met-et-prop, 3 carbonos, propionnitrila. Então, temos a nitrila, esse é o nosso composto A pedido a estrutura. Então, aqui está a estrutura do composto A. Então, o calor simplesmente gera essa troca de extremidades, que é a isomerização, esse rearranjo intramolecular aqui do isocianeto. O composto A, que é a própria nitrila, ela então reage com o cloreto de metilmagnésio, que é um reagente de Grignard, seguido de hidrólise ácido, então dando a acetona, que no caso aqui vai ser o quê? Ser o composto B. Então aqui eu tenho o composto A, que é a própria nitrila, ela reage com o reagente de Grignard, que é o cloreto de metilmagnésio, em água, né, dando por hidrólise uma acetona, que no caso vai ser a butanona. Por quê? Eu tenho aqui 1, 2, 3 carbonos. Esse terceiro carbono aqui é o carbono que vai fazer a ligação com o oxigênio da água, certo? Enquanto que esse quarto carbono que vai entrar na estrutura, dando então um quarto carbono, que vai ser esse carbono aqui. Então, essa metila é essa metila daqui que aparece. A reação que acontece é tipo a reação de síntese de cetonas a partir de nitrilas. Então, aqui eu tenho uma nitrila genérica, vocês vejam aqui o grupo R, ligado a um grupo cianeto, reagindo então com o Grignard. Então, aqui é o grupo R, que no caso aqui o metal magnésio, que no caso aqui o grupo R, no caso em questão, é uma metila, dado no enunciado. O que vai acontecer? Vocês vejam que o metal ele faz a ligação aqui com o nitrogênio, e o segundo grupo R, que é o grupo R', entra no carbono adjacente ao nitrogênio. Então aqui ó, o metal, aqui o magnésio vai se ligar aqui com o nitrogênio e essa metila vai se ligar a esse carbono aqui. Posteriormente acontece o ataque, tá, da água nesse carbono, que vai fazer uma ligação então com o oxigênio, dando acetona. Então aqui eu tenho o grupo original aqui, que é o grupo
propila aqui, tá? E essa metila entra nesse carbono aqui. E essa ligação tripla com nitrogênio é substituída por a ligação dupla carbono-oxigênio, então dando acetona. Como originalmente eu tinha 3 carbonos, eu ganho um carbono mais, eu ganhei 4 carbonos, e no carbono que estava ligado ao nitrogênio, eu ganho a inserção de mais um carbono na cadeia e a ligação com o oxigênio, mantendo-se o demais grupo etila que aqui estava ligado. Então, esse aqui é o grupo etilo original, ele continua aqui. O carbono que está ligado com o nitrogênio liga-se com o oxigênio e com o carbono proveniente aqui, o grupo R proveniente do reagente de Grignard. Isso gera uma acetona, então, com um carbono a mais, que é metilprop-butanona. Temos a butanona. Então, a butanona é o composto B, a estrutura do composto B pedido na rota 1. Certo? Porque nitrilas reagindo com Grignard, sofrendo hidrólise ácida, dão acetona correspondente, onde, como grupo R' aqui, entra o grupo R que eu tiver aqui. No caso, como eu tenho metila, eu só vou ter um aumento dessa cadeia em um carbono a mais, que vai entrar nessa posição aqui. Então, aqui eu vou ter a ligação desse grupo metila, e essa ligação carbono-nitrogênio é substituído por hidrólise do grupo imina. Isso aqui é uma imina que é formada. Essa imina sofre hidrólise em meio ácido, gerando a acetona correspondente e liberando a amônio. Então, essas são as estruturas. Estrutura A, estrutura B, formado na rota sintética 1. Na rota 2, eu tenho a hidrólise em meio ácido com a formação de uma amina primária C e um composto D. Vamos ver quem são essas aminas primárias e esse composto D formado. Quem é essa amina primária C e quem é o composto D formado. Bom, o que a gente sabe é que a hidrólise de isonitrilas, que é o composto original, catalisada por ácido, ocorre pelo mecanismo na qual ocorre uma ligação hidrogênio inicial. Então, o ácido HA genérico aqui vai fazer uma ligação hidrogênio com a extremidade de carbono, que a gente viu que tem uma carga parcial negativa. Então, acontece essa ligação hidrogênio entre o carbono, entre o hidrogênio do ácido que eu tiver no meio e o carbono da extremidade da isonitrila. Então, o que acontece? Inicialmente, uma ligação hidrogênio. Essa ligação hidrogênio, então, facilita o ataque nucleofílico desse carbono pela água. Então, a água ataca esse carbono com o oxigênio, né, da água entrando aqui, fazendo ligação com o carbono, e o hidrogênio entrando aqui. Então, aqui eu tenho exatamente uma molécula de água entrando. E o ácido está ali. O ácido serviu como catalisador do sistema, né, nessa reação. Depois, o que acontece? Esse grupo aqui, onde eu tenho esse grupo aqui, ele acaba fazendo um tautomerismo, né? Essa ligação aqui sofre um tautomerismo e eu acabo ganhando. Esse hidrogênio vem para cá, ó, esse hidrogênio troca de posição com o grupo nitrogênio numa reação de tautomerismo com constante K. Então acontece o tautomerismo e aqui eu formo o quê? Eu formo uma C dupla O com um grupo N aqui ligado a esse grupo R, que é o quê? Que é uma amida. Então aqui eu tenho uma amida monossubstituída. Então é isso que eu acabo formando, uma amida monossubstituída. Essa amida, então esse mecanismo aqui presente nesse esquema 1, nessa figura de esquema 1, eu retirei desse artigo aqui, ó. Solvólise de isonitrilas catalisados por ácido.
de Lin e Stein, um artigo publicado em 1971 no Canadian Journal of Chemistry, volume 49, página 2455, no ano de 1971. Aqui esse artigo fornece esse mecanismo que eu mostrei, que é o que vai acontecer com o caso da nossa isonitrila que nós temos aqui, tá? Então, esse mecanismo eu retirei desse artigo aqui do Canadian Journal of Chemistry. Aí o que que acontece? Vai acontecer, uma vez formada a amida substituída, o caminho que segue é a hidrólise ácida de uma amida, né? Que gera o quê? Gera uma amina e um ácido carboxílico. Então, eu tenho aqui, de maneira genérica, aqui uma amida. A amida, em meio ácido, vai sofrer hidrólise ácida, ou seja, esse hidrogênio aqui, esse próton, vai protonar o oxigênio da carbonila, da amida, e a água vai fazer um ataque, uma molécula de água ataca a carbonila protonada, produzindo um intermediário tetraédrico, certo? Que é aqui o intermediário do ataque pela água ao carbono da carbonila. Um próton, então, é perdido do oxigênio e ganho para o nitrogênio. Então, um próton aqui que perde desse oxigênio, fica um OH, né? Vai para o nitrogênio do grupo amina, tá? Do grupo NH2, que fica um grupo NH3, que é um cátion, que é um bom grupo de saída. Então, sai esse cátion aqui, esse par de elétrons vem aqui formando, recuperando a dupla ligação. Ocorre a perda, então, de uma molécula neutra, que é a amônia, sai como grupo de saída. E acontece depois a transferência do próton para a amônia, tá? Para o grupo amina que eu tiver aqui, gerando então a formação do ácido carboxílico correspondente e a saída do grupo amônio. No caso aqui, se eu tiver uma amida substituída, esse grupo de saída não vai ser amônia, e sim uma amina, certo? Que é o nosso caso. Então, com isso eu gero o ácido carboxílico, conforme o grupo R que eu tiver aqui, eu vou ter o ácido carboxílico, e no caso aqui, amônio, amônia ou a amina substituída no final como produto. Então, no nosso caso, eu tenho a isonitrila, tá? A etilcarbilamina, ela vai com o ácido, como a gente viu para o mecanismo, com o ácido vai formar o que? Vai protonar aqui, então esse hidrogênio aqui da água, o oxigênio da água aqui, e aqui eu vou ter o que? Uma amida monossubstituída. O grupo original vai permanecer aqui, um próton vai protonar aqui esse nitrogênio, vai haver uma estrutura de ressonância aqui onde esse carbono aqui ele recebe o próton e o oxigênio, como a gente viu no mecanismo, e eu vou ter a formação aqui do intermediário, que é a amida substituída. O que a gente viu depois que formou a amida? Pelo mecanismo aqui eu tenho o que? O ataque da água, gerando a hidrólise da amida, liberando, no nosso caso, liberando uma amina. Então, a hidrólise ácida dessa amida gera a amina correspondente, que vai quebrar aqui a ligação, né? Vai haver a liberação da amina, ela vai sair, vai ser protonada por o próton em meio ácido, que vai estabilizar a amina que vai sair aqui, e o que sobra aqui, esse fragmento, se torna um ácido carboxílico correspondente. No caso, aqui vai acontecer a ligação, como acontece o ataque da água aqui, vai entrar mais um oxigênio aqui, que é um oxigênio proveniente da água, vai liberar isso aqui na forma de um ácido carboxílico. Como eu tenho um só carbono aqui, o ácido carboxílico que forma é o ácido fórmico, e a amina aqui que forma, a amina com 2 carbonos, a etilamina. Então, o composto C, que fala na rota sintética 2, vai ser a etilamina, resultante aqui da hidrólise dessa amida formada.
e o ácido carboxílico correspondente, que é liberado, é o ácido que de um carbono só, que é o ácido fórmico. Tá? Então a estrutura C é a etilamina, a estrutura D é o ácido fórmico. Então, assim fica respondido. Quem é a estrutura A? A estrutura A é a isomerização, gerando a própria nitrila. Então, a estrutura A é a própria nitrila. A estrutura B é a butanona, formada pela cetona, que se forma a partir da nitrila na reação com o composto de Grignard. A estrutura D, que diz que é uma amina, é a etilamina, que é liberada pela hidrólise dessa amida. E a estrutura D é o ácido fórmico, que é o ácido correspondente aqui, que forma pelo ataque da água a esse carbono, liberando a amina, formando esse ácido. Esse ácido, então, tem um carbono só, então é o ácido fórmico. Então, essas são as 4 estruturas geradas nas duas rotas sintéticas que estão no enunciado. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal aí, porque na medida em que a gente tiver mais demanda, mais exercícios eu vou conseguindo postar aí para vocês. Se você tem algum exercício IME-ITA ou algum vestibular aí que você queira que eu resolva esse exercício, você pode comentar aqui, colocar nos seus comentários, me enviar por e-mail, tá? Para o e-mail elvisboys@gmail.com. Você pode enviar sua sugestão de questão, que eu estarei aqui resolvendo a questão, postando ela comentada aqui. Se você tiver alguma dúvida, também você pode perguntar aqui nos comentários, que eu responderei na medida do possível. Então, até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Agradeço a atenção e espalhem aí o vídeo para os seus amigos que estão se preparando para os vestibulares IME e ITA. E até o próximo vídeo. Um abraço.